tarde, professor. Boa tarde, colegas. Então, aqui para fazer uma apresentação dessa segunda sprint, né, segunda etapa do nosso projeto Página Digital. Projeto da disciplina, eu não decoro o nome, tá? Então, Software Product, Analysis, Specification. Tem um segundo nome aqui que eu não tô conseguindo. É Project e Implementation, ok? Então, deixei aqui aberto o vídeo da C1, a primeira sprint, tá, do projeto, só para mostrar mais ou menos como estava antes da primeira sprint e como está agora. Então, numa visão bem por cima da página principal, que é a home, né, a gente tem a mensagem de bom dia, o que deseja ler hoje, temos uma imagem, temos duas formas de buscar, por autor e por livro. Aí, recapitulando aqui, né, para a gente não reassistir o vídeo, o livro é algo que a gente está implementando nessa segunda sprint. Então, só existia a busca por autor, né, e o autor podia ter nome, descrição, e a gente tinha a seguinte ação: editar ou deletar os botões. Os botões estavam dessa maneira aqui que a gente consegue ver, né? A gente também tinha, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, voltando, a tela de cadastrar autor, né? Então a gente não mexeu nessa tela, mas mostrando como está agora. Se eu vim aqui na tela de cadastro, está da mesma forma. Cadastrar livro é algo que a gente vai deixar para a terceira sprint. E o sobre nós também já está do jeito que a gente gostaria que estivesse, ok? Então a gente ainda consegue cadastrar um autor. E aqui no home, a imagem a gente continuou com a mesma imagem, né? Que é o nosso template, simulando uma biblioteca online mesmo. Por enquanto é assim mesmo que queremos, né? Pelo menos por hora. E a mensagem, ao invés de ficar fixa, um bom dia, o que deseja ler hoje, a gente mudou para um bem-vindo, né? Porque a gente não sabe em que horário a pessoa vai visitar o nosso site aqui. A nossa busca, antes a gente tinha duas, né? Deixa eu avançar um pouquinho aqui do vídeo só para a gente poder ver. A busca por autor, a busca por livro. O livro não existia, mas depois de construir essa etapa de livro, e aí a gente já consegue ver um pouquinho da funcionalidade, né? A gente trouxe os livros cadastrados. Então a gente tem a foto, o título, né, o chamado do Cthulhu, o gênero, né, que é terror suspense, o autor, que é o Lovecraft, que a gente cadastrou lá no comecinho da primeira sprint, né, e uma descrição do livro, ok? Aí um status disponível, eu já vou mostrar o que significa isso, tá? E as ações, ao invés de ser editar e deletar, agora está um pouquinho mais complexo, né? Por quê? Porque a gente não fala mais só do autor, a gente também fala do livro, ok? Porém, a gente ainda não está editando o livro, tá? Porque é algo que a gente quer ajustar para a próxima sprint, sprint 3, tá bom? Então, por onde a gente pode começar? Vou começar aqui no procurar. Então, a gente tem aqui, no momento, 6 livros, tá? Então, temos 3 de terror, 1 de espiritualidade e 2 aqui de fantasia, ok? E se a gente for até o nosso workbench, né? E dar um select aqui por livro, a gente vê esses livros aqui listados, temos 6, né? Todos os livros aqui eu vou deixar na situação 1. Eu vou explicar já esse botão de situação, ok? Então eu vou devolver. E é isso que faz o botão, tá? Mas antes de mostrar isso, eu quero mostrar ele sendo editado aqui no banco de dados para a gente poder ver ao vivo, né? Então aqui a gente vê que em situação todos estão como 1. Isso significa que todos os livros estão disponíveis, ok? Aqui na nossa lista, né? Temos pouquinhos livros no momento, mas se eu clicar, eu quero ler O Hobbit, que é meu livro favorito, né? E tem um valor bem sentimental para mim, então vou alugar ele. Mudou aqui para alugado, né? Então se a gente vir aqui no nosso select, a gente vê que o status mudou, de situação mudou para 0, porque o livro está alugado. Eu também quero ler O Iluminado, nunca li, né? Então sei que é um livro bem famoso, também é um filme muito famoso, então alugado. E o status aqui no nosso workbench, no nosso banco de dados, também tem que mudar. E ambos ficou como 0, tá? Então posso tanto alugar quanto devolver. Deixa eu devolver aqui também, já mostrar meu status voltando. Então terminei de ler o Hobbit, devolvi. E aqui no meu select, o Hobbit voltou para o status 1, ok? Então essa aqui foi a primeira funcionalidade, assim, funcionalidade mesmo, assim, visível no banco de dados que a gente fez, foi essa, tá? E essa, a gente clicando no botão, né? Mas a gente sabe, né? Comparando aqui pelo vídeo mesmo, só de olhar a gente vê que não tinha os livros cadastrados. Então só de estar exibindo,
já é uma ação também dessa sprint, tá? Uma grande ação, inclusive. Deu bastante trabalho, né? Apesar de parecer simples. Então, eu, diferente do que foi o primeiro, né? Eu falei que o editar mudou, editar e deletar, porque agora se tornou algo mais complexo. A gente não está mais falando só de autor, a gente está falando de livros. Então, primeiramente, eu vou clicar aqui em ver mais. Aí aqui eu tenho o botão de fechar, que simplesmente fecha o modal, né? E tem o botão aqui de ações. E ele vai me dar algumas ações. Eu posso tanto excluir o autor, como excluir o livro, como editar um livro. Editar, né? Que pode ser o autor ou o livro. Me desculpem, né? Então, aqui editar livro ainda não está funcionando, tá? Isso aqui é algo para terceira sprint. Mas para essa sprint aqui, a segunda, eu deixei isso aqui porque eu já estava testando, né? Então tá uma descrição bem ruim. Então eu coloquei fui um escritor e escrevia livros. Eu vou só escrever assim, ó. Howard Phillips Lovecraft e escrevia livros. Apenas para teste, para mostrar que isso está acontecendo, tá? Então deu salvar. Autor atualizado com sucesso a mensagem. Eu vou clicar em fechar. E eu preciso dar um F5, tá? Por enquanto. Então, vou clicar aqui em ver mais. A gente vê Howard Phillips Lovecraft escrevia livros. E aí, se eu for no meu Workbench e dar um select aqui na tabela por autor. Deixa eu ver se dá pra ler. Aqui, ó. Tá vendo? Ele foi atualizado também no banco de dados. Então, a gente vê que tem essa conexão, tá? E aí, eu vou cadastrar mais um livro apenas para exibir. Já deixei aqui o preparado no nosso Swagger, tá? Então vou cadastrar mais um livro do Tolkien. Eu sou muito fã do Tolkien, tá? Então, por isso que os testes estão sendo com ele agora, no dia de hoje. Então vou dar um execute. Antes de fazer isso, ó, a gente pode ver que eu acabei de cadastrar um livro que era o Silmarillion, tá? E agora é um livro diferente, tem páginas diferentes, o título diferente, tá? Eu vou dar um execute, ok? Deu 201, ID 10, foi cadastrado. Vamos primeiro ver no banco de dados, tá? Então vou mudar esse script aqui que já está pronto. Nosso workbench. Tá aqui os filhos de Urim no ID 10, tá? Ele se encontra como disponível. O autor é o mesmo, tá? Então 7. Essa coluna aqui eu vou excluir. E número de páginas 288, ok? E aí, se a gente vem aqui na nossa página, tá? E eu vou dar uma atualizada aqui nela. Aqui está o nosso livro novo, Os Filhos de Urim, inclusive, já vou alugar, né? E aí, a situação do livro, que antes estava como 1, né? Ela foi atualizada, tá? Então agora está como 0, não está mais disponível porque eu estou lendo o livro, tá bom? E uma terceira finalidade para finalidade pra gente finalizar também o vídeo é esse botão, né? Esse input de procurar, que antes era 2 e agora se tornou algo mais complexo e fez mais sentido pra gente que ele buscasse de uma forma geral, né? Então se eu escrever, por exemplo, aqui, deixa eu ver se Lovecraft, ele trouxe só Lovecraft aqui na lista, né? Se eu escrever por acaso Tolkien, comecei a escrever, ó, trouxe só os livros do Tolkien. E se eu apagar, ele traz todos. Então é isso que a gente queria mostrar nesse sprint. Muito obrigado. E até a próxima, na terceira sprint.